Olá, bem-vindo ao vídeo 3 do projeto Imob em Foco. Neste vídeo, o advogado especialista em direito imobiliário, Alan Molina, vai falar a respeito da relação jurídica entre proprietário, condomínio e inquilino. Então, se você gostar desse vídeo, se inscreva em nosso canal, comente, curta e compartilhe. Olá pessoal, o meu nome é Alan Molina, eu sou advogado, palestrante, pós-graduado em Direito Civil e especialista em Direito Imobiliário. E vim conversar um pouquinho aqui com vocês hoje sobre direito condominial, especificamente sobre as relações jurídicas entre condomínio, proprietário e inquilino, ok? Esse é um tema que gera bastante dúvida, principalmente para quem administra o condomínio ou para quem faz assessoria jurídica para condomínios. Então, eu vou abordar de uma forma breve alguns aspectos relevantes em relação a esse tema, ok? Antes de mais nada, nós precisamos compreender a definição básica e bem superficial sobre o que é condomínio, o que é proprietário e o que é inquilino. O condomínio nada mais é do que uma pessoa jurídica criada para defender os interesses da coletividade, no caso dos proprietários, dos detentores das unidades privativas. Então, essa pessoa jurídica é criada estritamente com essa finalidade, de defender os interesses da coletividade, no caso, os condôminos. O proprietário, por sua vez, é aquele que detém o domínio da unidade privativa, ou seja, o famoso dono do imóvel, dono do apartamento, ok? O inquilino, por sua vez, é aquela pessoa que detém uma relação contratual com o proprietário, onde este transfere temporariamente alguns de seus direitos ao inquilino, que no caso, por exemplo, aqui a gente pode citar o uso e a fruição desse imóvel. Então, temporariamente, o inquilino passa a se utilizar desse imóvel, via de regra, para sua residência. Nesse caso específico nosso, condomínio, vamos tratar aqui do condomínio vertical, ok? Então, feita essa breve introdução, nós precisamos aqui adentrar num tema relacionado à distinção das relações jurídicas aqui. Primeiro ponto, a gente tem que entender que existe a relação jurídica entre condomínio e proprietário. Essa é uma relação jurídica que é criada por força da própria lei, por força do Código Civil, onde o condomínio, representando a coletividade, representa também os interesses do proprietário, que é detentor de uma fração ideal de um todo, no caso do condomínio, ok? Então aqui tem uma relação jurídica e a gente vai deixar ela de lado por enquanto, ok? Num segundo cenário, nós temos a relação jurídica entre proprietário e inquilino. Neste caso, o proprietário e o inquilino tem uma relação que nasce por força de contrato. Por força de um contrato, o proprietário cede temporariamente ao inquilino alguns de seus direitos. E o inquilino, por sua vez, acaba se utilizando desse imóvel, ok? A questão polêmica aqui nesse caso, porque até agora eu não falei nenhuma novidade para vocês, é qual a relação jurídica entre o inquilino e o condomínio. E é aqui que está o ponto principal do nosso vídeo de hoje. O inquilino, como eu disse, possui uma relação jurídica direta com o proprietário e o proprietário tem uma relação jurídica direta com o condomínio. Embora o inquilino tem o dever de respeitar as normas internas do condomínio, ele não tem vínculo jurídico direto com o condomínio. Então, a pessoa que responde perante o condomínio em relação a qualquer ato praticado pelo inquilino é o proprietário, porque o proprietário é quem detém a relação jurídica direta com o condomínio, ok? Então, esse é o nosso ponto de partida. Para quê? Para sanar algumas dúvidas básicas que muitas vezes as pessoas têm em relação a isso. O primeiro ponto é, a partir do momento que o imóvel é alocado, o proprietário pode se utilizar das áreas comuns como salão de festa, academia, piscina? A resposta é não. Muita gente se confunde em relação a esse tipo de assunto e é uma resposta bem básica. Por quê? A partir do momento que o proprietário
celebra um contrato de locação, ele cede temporariamente a esse inquilino alguns direitos, como eu mencionei ainda há pouco, e dentre eles o direito de usar. E esse usar não é só em relação ao apartamento, àquele imóvel, mas as coisas que o acompanham, o salão de festa, a academia, a piscina e por aí vai. Então, por ele ter cedido esse direito temporariamente, ele não tem o direito de se utilizar dessas áreas comuns enquanto esse contrato de locação estiver vigente, ok? Então, essa é uma dica importante que muita gente acaba se confundindo. O segundo ponto é, se por um acaso o inquilino estiver devendo, pode contratar o proprietário exigir do condomínio que o condomínio proíba o acesso dessa pessoa ao condomínio? A resposta também é negativa, pessoal. A única possibilidade do proprietário exigir a proibição da entrada dessa pessoa dentro do condomínio seria ou com a resolução desse contrato por mútuo acordo ou por meio de uma decisão judicial determinando a desocupação do imóvel por parte desse inquilino. Caso contrário, o contrato continua vigente e pelo fato do contrato estar vigente, não pode o condomínio simplesmente expulsar o inquilino dali em função da inadimplência. Porque, como eu disse e repito, a relação jurídica é entre proprietário e inquilino. O condomínio não se envolve, ok? Um terceiro ponto, e talvez o que gera mais debate é: Alan, o boleto da taxa de condomínio deve vir em nome de quem? Do proprietário ou do inquilino? A minha orientação é sempre de que o boleto vai em nome do proprietário. Por quê? Como eu disse ainda há pouco, a relação jurídica direta é de condomínio e proprietário, e não com o inquilino. Isso significa que, se a taxa de condomínio não for paga, o condomínio vai cobrar de quem? Do proprietário e não do inquilino. E não faz o menor sentido você emitir um boleto em nome do inquilino e depois, na hora de executar esses débitos, o boleto estar no nome dele, sendo que você vai executar o proprietário. Então, muito cuidado mesmo, porque, como eu disse, a obrigação de pagar os débitos condominiais é do proprietário, e isso está estipulado lá no Código Civil. No Código Civil é muito claro que a obrigação de pagar as taxas de condomínio é do condômino, no artigo 1336, inciso 1 do Código Civil. Então, é muito claro. Então, leia condômino como proprietário, ok? Esses são alguns aspectos relevantes em relação a essa relação entre condomínio, proprietário e inquilino, e que com certeza auxiliará você a gerir o seu condomínio ou a orientá-lo da melhor maneira, ok? Muito obrigado, pessoal!